Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a Comunicando com Propósito, a sala de aula virtual sobre comunicação, sobre propósito, que te dá lições para você destravar a sua mensagem. Esse é um dos meus maiores compromissos com você. Te passar dicas de comunicação, comunicação não verbal, comunicação verbal, para que você aprenda a dar o primeiro passo, a continuar em frente e alcançar os resultados que você tanto sonha. Na semana passada, eu entreguei 2 aulas com dicas que te ajudariam, que vão te ajudar a detectar um mentiroso, porque ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser passado para trás. E na aula dessa semana, a de hoje e a próxima, eu vou entregar para você mais dicas, mas agora não é para você identificar um mentiroso, e sim para você causar uma boa impressão nas pessoas. Já ouviu aquele ditado, a primeira impressão é a que fica? Esse ditado popular tem muita verdade guardada nele, porque de fato, quando a gente se encontra e conhece alguém, vê alguém pela primeira vez, a gente forma uma impressão dessa pessoa. E muitas das vezes nós estamos enganados ou estamos certos. Mas aquela impressão, se você estiver enganado ou enganada, ela vai durar por muito tempo. Às vezes você não vai querer mais falar com aquela pessoa porque você achou que ela é alguma coisa que ela não é. Então, a primeira impressão, ela é importantíssima. O jeito que as pessoas vão nos ver, nos ouvir, vão perceber quem nós somos, determina se elas vão continuar nos seguindo, nos acompanhando, se elas vão gostar ou não da gente. Por isso eu preparei esse conteúdo. Eu reuni algumas dicas interessantes de alguns livros, já vou citar os livros para você que gosta de ler, que depois vai querer pegar referência. E são dicas que envolvem, na maior parte aqui, a comunicação não verbal, ou seja, aquela que não usa palavras, que é a comunicação por meio de gestos. Você repara que eu estou aqui falando com a mão, então você pode imaginar, o Daniel está animado, ele está agitado aqui, ele está mexendo muito a mão. Comunicação corporal e também tem a linguagem facial. Por quando você faz uma expressão, a expressão facial ela diz muito sobre o que você está sentindo. Você percebe se uma pessoa está irritada, se uma pessoa está feliz. Essa é a linguagem não verbal. Mas nessa aula também eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem verbal, porque ela é importante nessa construção para que você passe uma boa impressão. E eu acredito que todo mundo deveria se preocupar em passar uma boa impressão. Mas para você, que é um comunicador ou uma comunicadora, isso é fundamental. Sabe por quê? Porque quando você causa uma boa impressão, aquela pessoa decide ficar mais tempo na sua frente. Aquela pessoa decide te seguir, ela decide ouvir o que você tem a dizer, porque você começou a conversa causando uma boa impressão. Aí ela pensa, nossa, essa pessoa deve ter muitas coisas legais para dizer. Quero ouvi-la, quero segui-la, vou acompanhar. Então, prepare-se, pega o seu papel e caneta, que a aula está começando, e eu quero que você entenda a importância de causar uma boa impressão. Porque se você tem um bom conteúdo, ótimo, que bom. Mas isso não é suficiente. A construção do branding pessoal, que é a marca pessoal, ela necessita muito mais do que um bom conteúdo. Porque se você conhece alguém, imagina que você vai estar de frente com uma pessoa muito importante. E se você conseguir atrair a atenção daquela pessoa, ela vai poder te abrir muitas portas. Você fica diante dela e às vezes você fala tanto, que ela fala, nossa, que pessoa chata. Aí você fala, não, mas o meu conteúdo é muito bom. Não adianta. Você tem que saber chegar. Você tem que saber se apresentar. Você precisa usar as ferramentas corretas de marketing pessoal para que aqueles primeiros minutos, para aquela impressão que você vai deixar, seja boa. E aí aquela pessoa vai te abrir uma porta, vai gostar de você, vai querer te ouvir mais.
Aí, nesse momento, você tem a chance de mostrar todo o conteúdo bom que você tem. Mas, primeiro, a gente precisa causar uma boa impressão. Vocês concordam comigo? Eu quero ver a sua opinião. Se você está se interessando pela aula só nesse iniciozinho, coloca nos comentários. Estou gostando. Aí eu vou saber que você chegou até aqui. Eu também quero te pedir para pegar o link. Manda para um amigo, manda para uma amiga, pessoas que querem aprender a se comunicar melhor, pessoas que querem causar uma boa impressão nas pessoas com que elas se relacionam. Olha só, eu vou citar aqui os 2 livros que eu li, que eu peguei conteúdo para trazer essa aula, mas não só desses livros, não. Os livros são Seu Corpo Fala no Trabalho, que é da Sharon Saylor, e o segundo é A Linguagem Corporal no Trabalho, de Alan e Barbara Pizzi. Acontece que na aula de hoje tem um pouco desses 2 livros, tem um pouco de Bíblia, que é o livro da vida, o manual de instruções da vida, e tem um pouco do que eu aprendi no dia a dia no trabalho. Quando eu percebo que alguém causa uma boa impressão em mim, eu já... o que essa pessoa fez que eu passei a reparar nela? Aí eu vou sempre fazendo minhas anotações. E agora eu estou colocando aqui nessa aula e na próxima, tá? Com dicas para você. Hoje eu vou te entregar 5 dicas. 5 dicas valiosas para você causar uma boa impressão nas relações que você desenvolve no dia a dia. E a primeira delas, eu vou até grifar aqui, é ouvir mais do que falar. Esse é um erro que muitas pessoas cometem quando fazem o contrário, né? Falam mais do que ouvem. Então eu decidi iniciar a aula dando essa dica como dica número 1. Você precisa ouvir mais do que falar. Eu sei que quando a gente encontra alguém importante, ou então alguém que vai ser uma conexão, que vai abrir portas, a gente tem necessidade de falar. Mas nem sempre a gente precisa começar a falar. Eu vou aproveitar, eu tenho 5 segundos, eu vou falar tudo. Calma. Quando você ouve a outra pessoa, você está passando um recado. Você faz ela sentir que você a considera uma pessoa importante. Você, por acaso, pensa nisso. Você gosta quando você começa a falar e alguém te interrompe e a pessoa já emenda um assunto no outro? Não. Falar todo mundo quer, mas ser ouvido é uma das necessidades do ser humano. Se você, durante uma conversa, aprender a ouvir mais do que falar, tenha certeza, você vai causar uma boa impressão na pessoa que está do outro lado. Anota aí. Todo mundo quer ser ouvido, então valorize isso. Muita gente pensa que aproveitar a oportunidade é falar de si. Nos últimos tempos, eu tenho encontrado muitas pessoas brilhantes, que têm milhões de seguidores, que movimentam milhões de reais, que fazem trabalhos incríveis. E às vezes eu tenho 5 minutos do lado dessa pessoa. Você acha que eu vou chegar lá e começar a falar? Você acha que eu faço isso, que eu começo a falar? Não. Eu ouço. Eu vou dar uma outra dica aqui na aula, nesse vídeo, que tem a ver também com esses grandes encontros. Mas, sobretudo, eu ouço o que aquela pessoa tem para dizer. Porque mostra que eu quero aprender. E ela pode ensinar. 2, se uma pessoa é muito bem sucedida, muito bem relacionada, que tem grandes resultados, por que ela vai querer ouvir alguém que não é do tamanho dela? Então, para causar uma boa impressão, eu não tento chegar e falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o quê, eu tenho essa ideia, eu fiz um projeto, nada. Eu ouço mais do que eu falo, porque dar ouvidos às pessoas é valorizá-las, e isso causa uma boa impressão. Pegou essa? Guardou essa para você? Eu quero ler 2 versículos para você que eu separei aqui, ó, que tem a ver com isso. Olha só, como a Bíblia é um manual de instrução da vida. Eu estou aqui numa aula sobre comunicação verbal e não verbal, sobre como causar boa impressão nas pessoas, e eu encontrei na Bíblia alguns versículos que me ajudam a dar base para o que eu estou te falando. E eu separei 2, que eu vou ler para você. Ambos estão em Provérbios. Um está em Provérbios 17, 28. Diz assim, até um tolo pode se passar por sábio se ficar calado.
Até um tolo pode se passar por sábio se ficar calado. Porque a pessoa que não tem o que falar, a pessoa que é meio ignorante, a pessoa que confunde os conceitos, se ela estiver numa roda de pessoas inteligentes e ficar caladinha, as pessoas vão falar, interessante, o comportamento está aqui, ouvindo, está com vontade de aprender. Eles não imaginam que a pessoa ficou calada porque, na verdade, ela, se falasse, falaria alguma tolice. Mas por ela permanecer calada, mais ouvindo do que falando, ela passa a impressão de que é sábia. Porque se ela abrisse a boca, eles teriam certeza que ela é uma pessoa insensata. Segundo versículo, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Eu acho muito interessante, aqui ele fala em pecado, que é um termo bíblico, está sobre fé, sobre religião, mas o conceito dessa frase é muito especial, né? A gente pode entender aqui pecado como um erro, é um erro. Então, quando são muitas as palavras, o erro está presente. Quem controla a língua é sensato. Isso tem tudo a ver com essa dica número 1. Ouça mais do que fale. Se você controlar a sua língua, o seu impulso, você estará causando uma boa impressão, tá? Guarda essa porque essa é uma dica muito importante. Eu fiz umas anotações. Quem fala demais incomoda. É ou não é? Se você está numa roda de amigos e só um quer ficar falando, tem 10 pessoas, só um fala, porque eu, porque isso, porque aquilo, porque eu vi, porque eu fiz, é chato ou não é chato? É chato. Quem fala muito sobre si, nossa, esse é um outro erro. Você que é um comunicador, uma comunicadora, você tem que cortar isso pela raiz, tá? Porque quando a gente produz conteúdo, a gente não está aqui para falar da gente, e sim daquilo que é útil para as pessoas. Se você começa a falar muito de si, que você é isso, que você faz isso, que você é aquilo, você pode ser interpretado como uma pessoa arrogante. E as pessoas não gostam de acompanhar pessoas arrogantes. Então, cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala, não fale muito sobre você. E tem gente que quer dar opinião sobre tudo. Isso é uma maravilha. Você vira, porque agora eu estou criando um canal no YouTube, o cara, eu já criei 3, porque eu acho que o melhor é você estar no TikTok e não sei o que. Aí você muda o assunto, fala, não, agora na verdade eu estou aqui investindo num ramo de gastronomia. O cara, eu também já investi, mas eu acho que o que funciona mesmo... Gente, guarda uma coisa, quem fala de tudo não sabe de nada. Quem fala de tudo não sabe de nada. Então, fale menos de você, fale menos de ouça mais. Cuidado para não ser confundido com alguém que só fala e não realiza. Quanto mais você controlar a sua língua, melhor impressão você vai causar. Você precisa falar, tá? Esse é um outro ponto. Você só não precisa falar mais do que você ouve. Porque se você fica calado numa rodinha, as pessoas vão ter uma impressão de você. Legal, ele é controlado. Elas vão imaginar coisas de você. Mas escolha o momento de falar e calcule as suas palavras. Se você sabe que vai se encontrar com alguém, pense o que você vai falar para essa pessoa. Porque, às vezes, quando pintar a chance, você não vai ficar, mas o que eu ia falar mesmo? O que seria bom? Não, você já pensou anteriormente. Eu gosto muito dessa coisa do planejamento. Você vê que eu estou aqui com um roteiro. Antes de começar a entregar, eu estudei o que eu ia falar, eu me preparei. Então, é fundamental que você saiba o que você vai falar, porque quando pintar a oportunidade, você vai ser preciso. Você quer ver um elogio maravilhoso de se receber? Fulano, você diz, fulano, eu gosto de quando fulano fala, porque quando ele abre a boca, ele diz algo que faz sentido. Quando ele fala, ele diz alguma coisa que vai direto ao ponto. É isso que a gente tem que buscar. Quem faz isso causa uma boa impressão. Quem fala demais, quem fala muito de si, quem conta muita vantagem, acaba causando uma péssima impressão e ninguém quer ficar perto de gente assim, tá bom? Vamos agora para o ponto 2, que eu falei para vocês que eu ia
contar quando você encontra alguém interessante, alguém especial, alguém que tem grandes resultados. Como é que você vai interagir com essa pessoa? Já parou para pensar nisso? Pensa, se você um dia encontrasse o Barack Obama, se você encontrasse o Mark Zuckerberg, o que você ia falar para ele? O que você ia perguntar? A minha dica para você causar uma boa impressão, a dica número 2 é: faça uma pergunta inteligente. Faça uma pergunta inteligente. Sabe por quê? Porque dificilmente as pessoas resistem a quem é inteligente, a quem faz uma boa pergunta. O grande problema é que quando a pessoa tem a chance de fazer uma pergunta, ela estraga tudo, porque ela quer falar mais dela e mais do que ela sabe do que de fato fazer uma pergunta inteligente. E Daniel, o que é uma pergunta inteligente? É simples. É aquela que faz a outra pessoa pensar. Porque nessas ocasiões, quando você encontra alguém relevante, ou então uma pessoa que você precisa se relacionar bem, quando você faz uma pergunta inteligente, ela vai pensar e isso vai marcar a memória dela. Então, quando vocês se despedirem, ela vai ficar com aquilo na cabeça. Fala, pô, interessante o que aquela pessoa me perguntou, né? Ela podia ter feito tanta pergunta diferente, mas ela fez uma que me fez pensar. Pronto. Ela vai guardar você. Você vai causar uma boa impressão se fizer isso. Anotou? Eu fiz uma outra anotação. É aquela que faz o outro pensar e mostra que você tem interesse em saber mais. A pergunta inteligente faz o outro pensar e mostra que você tem interesse em saber mais. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu falei aqui, né, para você ter cuidado com as pessoas que querem provar que são legais, que sabem muito. Você conhece gente assim? Eu formulei uma pergunta, se alguém encontrasse o Mark Zuckerberg. Aí eu vou te dar esse exemplo da pessoa, né? Qual pergunta você faria se encontrasse o criador do Facebook? Mas uma pessoa que faz uma pergunta não inteligente, né, ela quer se passar por humilde, porque ela está fazendo uma pergunta, né? Você se coloca na posição de aluno, de quem quer aprender. Só que, no fundo, ela não quer ser humilde, ela quer dizer que ela sabe, ela quer aproveitar a oportunidade da pergunta para contar uma vantagem, para contar uma história, para apresentar o cartão de visitas dela. Gente, isso é ser chato. Isso é ser uma pessoa chata. Não seja essa pessoa. Use a oportunidade que vier, que tiver ao seu alcance, que chegar até você, para fazer uma pergunta inteligente. Vou ler para você aqui o exemplo da pergunta chata. A pessoa vira e fala assim, a ilustração é alguém que encontrou o Mark Zuckerberg. Fala, Mark, eu acompanho o seu trabalho desde que o Facebook surgiu. Eu vi um filme sobre você, eu li um livro sobre você e percebo que todo ano surge uma nova rede social. E elas investem, sabe, Mark, em diferentes tipos de interação. Eu mesmo fiz faculdade de computação, fiz 3 cursos recentemente de programação, criei a teoria do vazio social. Sabe, Mark? Olha só, a pessoa tem que fazer uma pergunta, ela está se apresentando, está contando vantagem. E essa minha teoria, ela mostra que as pessoas estão mais solitárias porque a interação das redes não dá a elas o que elas realmente precisam. Ou seja, essa pessoa que está fazendo essa pergunta, ela é quase um pensador, né? Pós-moderno. Então, Mark Zuckerberg, eu queria saber por que o Facebook não olhou essa questão ainda. Chato. Chata. A pessoa formula a pergunta de um jeito em que ela conta quem ela é, em que ela conta uma vantagem. E imagina que o Mark Zuckerberg vai olhar e falar, tá bom, a gente vai pensar nisso. Entende? Se você chegasse e fizesse uma pergunta inteligente, muito provavelmente ele ia agradecer, ia pensar, ia te responder e você ficaria gravado ali, falando, poxa, uma pessoa me fez. Poderia até não lembrar o seu nome, mas ele ia lembrar que naquele momento você fez algo bom, agradável. Eu tenho uma experiência, eu fiz pós-graduação, né, em cinema documentário na Fundação Getúlio Vargas. Adorei, maravilhoso, transformador. E um dos meus professores é um grande documentarista brasileiro, rico,
bilionário, super bem sucedido. E durante um período, toda terça-feira, ele estava lá me dando aula. Eu queria me conectar com aquele cara. Porque além de admirá-lo como profissional, né, eu imaginei, pô, se esse cara gostar do meu trabalho, ele pode pegar meu filme e colocar em algum lugar. Ele pode me ajudar, me indicar um caminho. Eu falei, eu preciso chamar a atenção dele. Aí eu cheguei perto, ao final de uma aula. Eu falei, fulano, tudo bom? Eu sou ciclano aqui, sou seu aluno. Pô, gosto muito do seu filme, tal. Aí falei dos 2, 3 filmes que eu gosto que ele fez. Queria te fazer uma pergunta. Falei, pô, você é um cara que é de uma família muito bem sucedida, muito bem estruturada. Por que você está aqui dando aula pra gente? O que te faz vir até aqui toda semana para dar aula pra gente? Porque se você parar para pensar, não faz sentido. O cara ele não precisa trabalhar. Esse é o ponto, né? Ele não precisa trabalhar. Ele pode passar o resto da vida dele produzindo os filmes, escrevendo livro, porque está tranquilo. A vida dele está resolvida. E aí ele parou, me olhou e pensou. Aí nesse momento eu falei, acertei. Eu fiz uma pergunta inteligente. E a resposta dele é maravilhosa. Ele fala assim, se eu não tivesse o compromisso de vir aqui dar aula para vocês, eu não ia parar para estudar o conteúdo da aula que eu entrego. Então, porque eu tenho que vir aqui para dar aula, porque eu assumi esse compromisso, eu estudo mais sobre o documentário e eu gosto disso. Aí eu falei, caramba, que legal. Né? Ele usa aquele momento, não porque ele quer, ou ele precisa ganhar dinheiro, nada. Porque ele continua estudando o documentário. E a gente, enfim, se conectou. Depois, quando eu terminei meu primeiro filme, ele assistiu, criticou, que para mim foi fundamental, né? Você ter um cara vitorioso, experiente, analisando o meu primeiro filme. Tudo porque eu fiz uma pergunta inteligente. Se eu quisesse contar vantagem, falar quem eu sou, o que eu faço, ele não ia se conectar comigo. Tá? Vamos agora para a terceira dica de hoje. São 5. Essa está no campo da comunicação não verbal. É a comunicação da linguagem. É a comunicação da linguagem corporal, dos gestos. A dica é, ponha as mãos para trás. Olha só, quando você estiver conversando com uma pessoa, você quer causar uma boa impressão, você bota a mão assim para trás, ó, e conversa com ela. Ó. Por quê? Essa dica ela está no livro A Linguagem Corporal no Trabalho, tá? E ela diz o seguinte, quando você expõe o peito, o estômago, o pescoço, que são partes sensíveis, né? Você está fazendo assim, ó. Você está deixando claro que você tem confiança a ponto de que você não vê aquela pessoa na sua frente como uma ameaça. Se ela não é uma ameaça, você é uma pessoa superior. Você não tem medo. Ah, mas e se ela... Tranquilo. Eu tô aqui, ó, só te ouvindo, mão para trás, olhando a pessoa e conversando. Esses simples gestos, segundo os autores do livro A Linguagem Corporal, transmite uma postura de segurança e superioridade. Esse ato das mãos para trás, peito estufado, né? Ele desperta atenção nas pessoas sem que você precisa dizer uma só palavra. É só a postura. É só como o seu corpo se comunicou. Pegou essa? Guarda essa anotação aí. Quer ver um exemplo? Imagina a cena. Em uma luta de boxe, tem um lutador que é muito forte, é peso pesado, o outro é peso mosca. Bem magrinho, bem frágil. E esse começa a dar uns socos pro alto, fazer uns gritos, pular, aquecer, vai para cima, faz cara de mal. O que é fortão, peso pesado, ele tá tranquilo. Tá com os punhos para baixo, só olhando, esperando. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele é mais forte. E o outro pode fazer o que quiser de movimento. Mas quando ele chega perto, ou seja, ele está com aquela postura, olha só, eu não estou protegendo meu peito, não estou protegendo meu rosto, não estou protegendo nada. Porque eu sei que eu sou superior ao meu adversário. Conseguiu pegar essa ilustração? É exatamente o efeito da postura de botar as mãos para trás. Vamos agora para a dica número 4. Essa aqui é muito legal e eu
Sempre tento melhorar. Essa dica é: fale sem pressa. Às vezes, eu falo correndo porque eu quero passar o máximo de conteúdo. Mas muitas das vezes eu me policio, falo, não, vou falar devagar. Porque eu quero que as pessoas compreendam bem. Se alguém quiser acelerar, bota no 2x, né? Tô brincando, bota não, assiste aí na velocidade normal. Mas falar sem pressa, falar pausadamente, falar com calma, passa a sensação de poder e credibilidade. Essa também é uma dica que está no livro Seu Corpo Fala no Trabalho. Falar sem pressa, isso é importante a gente pontuar. Não é devagar, que é mudar de assunto. Você começa a falar sobre, estava vendo as notícias de hoje e eu estou pensando que, quem sabe... Aliás, você viu o jogo, entendeu? Você já muda o assunto. Não é isso. Falar devagar, em vez de você falar rapidamente para que as pessoas possam aprender rápido, é você falar, gente, muito importante que você tenha consciência do que a comunicação não verbal pode te ajudar. Pegou? Falar sem pressa. Você tem o que dizer e você, ao falar sem pressa, você mostra que tem domínio sobre as palavras, sobre o raciocínio e sobre a atenção das pessoas. Até porque falar apressadamente gera um certo incômodo e transmite uma mensagem que muito provavelmente você não quer que seja passada, que é, essa pessoa é afobada, essa pessoa deve estar nervosa, ela deve ter algum problema, olha o jeito que ela fala. Não é mesmo? Então, a quarta dica é, fale sem pressa, articule as suas ideias com clareza. Quando você fala devagar, quando você fala pausadamente, enquanto você fala, vai te dando tempo de você pensar na frase seguinte. E aí você consegue articular as suas ideias com clareza. Quanto maior for a sua clareza, melhor impressão você vai causar nas pessoas. Então, se você tem o hábito, a mania de falar rapidamente, comece hoje a corrigir isso. Tire isso do seu dia a dia. Eu sei que em alguns momentos parece que não vão dar espaço para a gente falar. E aí a gente vai e fala um monte de coisa rapidamente, para pelo menos eu tive a chance. Só que você corre o risco de passar uma péssima impressão de quem você é. Então, vá usando as técnicas, vá buscando espaço e quando você tiver a chance, fale sem pressa. Fale de uma forma que as pessoas vão entender. Isso causa uma boa impressão. Dentro dessa dica tem uma que é respire calmamente. Quando você está falando, você respira. Você dá uma pausa. Isso é bom, sabe por quê? Porque passa segurança. Olha, ele é tão seguro que no meio da fala ele respira. Além de causar essa impressão, você vai estar mandando oxigênio para o cérebro, isso te ajuda a controlar a ansiedade. A respiração é fundamental para você controlar a ansiedade. Quando eu vou falar em público, que bate um frio na barriga, eu faço um exercício de respiração. E um deles é respirar fundo. Porque isso transmite calma, segurança e te ajuda a oxigenar o cérebro, tá? O quinto e último ponto da aula de hoje, a quinta dica é, essa é legal, essa é impressionante. Coloque o pé esquerdo na frente. Quando você vai cumprimentar alguém, coloque o seu pé esquerdo na frente e aperte a mão da pessoa. Olha isso. Isso aqui é só a linguagem corporal. Mas, Daniel, por que isso causa uma boa impressão? Porque de forma implícita a pessoa percebe que você não deixou ela chegar perto de você. Você bloqueou a passagem, entendeu? Você está andando, vem alguém te cumprimentar, ou então devagar, ou rápido, você bota o seu pezinho esquerdo na frente e estica a sua mão. A pessoa percebe que dali ela não passa. Nossa, como esse cara é superior, como esse cara é poderoso. É implícito, comunicação corporal, você não precisa falar uma palavra, a pessoa vai sentir, ela vai perceber essa diferença. No livro da Alan e do Barbara Pease, que é a linguagem corporal no trabalho, eles dizem que muitas pessoas acabam fazendo isso com o pé direito, mas com base nos estudos
que eles fizeram, eles acreditam que essa não é a forma adequada, e sim usar o pé esquerdo para bloquear a outra pessoa. Segundo os autores, né, o gesto de colocar a perna esquerda à frente demonstra implicitamente que você não faz concessões e está no comando. Tá, isso é com base em estudo de psicologia, comportamento humano. Eu estou mastigando aqui para te entregar. Você entenda esse gesto e pratique. Faça o teste e depois me conta. Volta aqui nesse vídeo e fala, ó, fiz o teste de colocar o pé esquerdo na frente, funcionou. Causei uma boa impressão, ficou legal. Eu quero ouvir o seu retorno, tá? E quero reforçar, o efeito da linguagem não verbal você vai perceber ao longo do tempo. Você vai ver que as pessoas vão te olhar, vão te tratar diferente, sem que você precise usar as palavras, porque são técnicas que funcionam. São técnicas testadas por grandes profissionais. Então use, coloque no seu dia a dia, tá? A pessoa que não conhece essa técnica, ela vai... Na próxima aula eu vou falar sobre isso. Quem não conhece a técnica vai ficar com essa boa impressão de você. Caramba, que legal, ele é diferente. Quem conhece a técnica e percebe, tá usando uma técnica comigo, ela não vai achar ruim. Ela vai falar, estudou. Esse aí leu um livro, acompanhou um vídeo do Daniel Brunet, ele sabe fazer algumas coisas, algumas técnicas de comunicação corporal que funcionam. Poxa, que legal, é uma pessoa diferente. Então funciona das duas formas, a pessoa sabendo ou a pessoa não sabendo. E eu quero aqui, para finalizar, deixar 3 dicas com vocês, baseado na aula de hoje. Eu quero que você anote e para guardar as verdades dessa aula, tá? A primeira é, pessoas agradáveis são lembradas. Hoje eu te dei 5 dicas para você causar uma boa impressão. E pessoas agradáveis são lembradas. A dica número 2, uma boa companhia sabe ouvir. Eu vou repetir. Uma boa companhia sabe ouvir. Quem fala demais é desagradável, mas uma boa companhia, que vai ser respeitada, admirada, benquista, sabe ouvir. E a terceira e última, quem causa uma boa impressão ganha audiência. Eu comecei essa aula falando sobre isso. A importância de você causar boa impressão, porque faz com que as pessoas parem na sua frente, queiram te acompanhar, queiram te seguir. Quem causa uma boa impressão ganha audiência. Então, de posse dessas 5 dicas que eu entreguei hoje, eu desejo que você coloque no seu dia a dia, aplique e comece a fazer a diferença. Tá bom? Se você gostou dessa aula, não se esqueça, compartilha com um amigo, compartilha com uma amiga, deixa seu comentário aqui sobre alguma sugestão de livro que eu possa transformar em episódio aqui da Comunicando com Propósito, ou então de algum tema que você quer aprender mais, tá bom? Eu vou adorar ler o seu comentário, eu te vejo em breve na próxima aula. Desejo a você saúde e paz.